Teto de gastos, gente, que o Lula disse que se for eleito vai extrapolar, para ele não vai ter teto, e o crescimento econômico vai garantir o equilíbrio orçamentário. Essa foi a fala do ex-presidente Lula. Bolsonaro disse que mexer no teto em um eventual segundo mandato pode ser possível, porque a gente teve uma sobra de 300 bilhões de reais no ano passado, foi usada para pagar parte da dívida que o Brasil tem. Mas, por exemplo, ministérios como o da infraestrutura precisaria dessa verba e outros ministérios, então a gente poderia tornar um pouco mais elástico esse teto de gasto, mas não ao Deus dará, quanto quiser. Lembrando que o teto de gastos é regra constitucional, que impede as despesas do governo de crescerem acima da inflação do ano anterior. Mais um assunto controverso, não sei por quem começar na mesa. Acho que a Pietra está calada há um tempinho, né, que Pietra, pode falar. Não, é óbvio que o Lula quer acabar com o teto de gasto, né? Todo comunista quer acabar com o teto de gasto para que ele tenha margem aí para roubar o quanto ele bem entender, entuchar a galera de imposto, né, o quanto ele quiser. Então, assim, é meio óbvio que ele vá contra um teto de gasto. Só isso? Sim. Geralmente você fala mais. É que não dá pra... na verdade, eu não acho que o assunto é tão polêmico assim. O assunto... Nossa, ele já... é bastante polêmico. Não, eu digo porque... Você tem um candidato que fala que se entrar no poder vai explodir o teto de gasto. Isso é extremamente importante. É muito pontual, fica muito fácil muito você entender o nível de responsabilidade, de gestão da máquina pública de uma pessoa que fala uma porcaria dessa. Quer dizer, tá escancarado que o cara... Ele está agindo de maneira totalmente responsável. Quando você é contra uma medida que tem a ver com parâmetros de responsabilidade fiscal, como que você vai contra-argumentar isso daí? Olha, a única justificativa e o único debate que existe com relação a esse assunto é com a surpresa que o STF entregou para o Poder Executivo dos precatórios que, de alguma forma, empurrou o Poder Executivo para exacerbar o teto de gastos, mas nesse sentido, tão somente, que aconteceu nesse ano que passou. Então, isso sim, existe um debate aí sobre como que foi extrapolar tanto a questão dos precatórios no ano passado. Isso eu acho interessante. Agora, campanha política, pauta de agenda do PT, eles falarem um negócio desse, praticamente eles falarem que são a favor do quê? De uma nova Argentina. O Brasil vai virar uma extensão da Argentina nesse sentido, porque eles estão caminhando exatamente pelo mesmo caminho que os governos socialistas aqui da América do Sul, que explodiram as suas economias, fizeram e caminharam. Cristiano Vilela está preso no nosso telão aí de castigo. Por favor, Cristiano, a palavra é sua. Olha, Carla, eu sou totalmente favorável ao teto de gastos. Eu vejo que é uma medida, né, que quando foi adotada, se constitucionalizou em 2016, 2017, no governo Michel Temer. Ela foi muito importante justamente para estabelecer limites por conta do gasto excessivo de dinheiro público e que traria, muitas vezes, acabava gerando danos irreparáveis à economia. Evidentemente, um teto de gastos, ele gera para os governantes, né, muitas vezes, alguns dissabores, especialmente governantes que desejam fazer gastos maiores, especialmente em momentos eleitorais, enfim. Então, ele é um limitador que vem a promover o senso de responsabilidade por parte dos governantes. O que me chama a atenção negativamente é que nós estamos num processo eleitoral onde nós temos dois candidatos polarizando o debate político e os dois candidatos defendem furar o teto. Um candidato, o candidato Lula, se mostrou com interesse de extrapolar totalmente o teto, né? Não seria apenas um furo, seria um buraco enorme, né? Mas o próprio Jair Bolsonaro, que já o fez, como bem lembrado pelo Marco Antônio, no caso da PEC dos precatórios, também defendeu que, num segundo governo, não vai respeitar a norma constitucional que estabelece o teto de gastos. Não. Desculpa te corrigir, Cristiano. Ele não falou isso. Ele falou que num eventual segundo mandato se conversaria, se pensaria sobre botar o teto um pouco mais alto para determinadas áreas, ministérios e tal. Desculpa te interromper, eu te respeito demais, mas não foi exatamente isso que ele falou. Posso? Claro, você e Cristiano na tela, se quiserem, por favor. Oi. O teto, ele foi instituído por meio de uma emenda constitucional, não é? E é exatamente por meio de emenda constitucional que ele deve ser alterado. A alteração ou a modificação, furar o teto,
não é? Eu acho que é uma medida que deva ser praticada por qualquer presidente, por qualquer governante. Ela não tem necessariamente vínculo direto com a austeridade, com a responsabilidade fiscal. Afinal, a questão da gestão pública, ela deve primar, não é, pela eficiência, pela economicidade, não é, e pela legalidade. Não é? Então, se nós estamos tratando de uma situação, como ocorreu agora na pandemia, ou como tal, porque engessar o gasto público, criar um teto e por 20 anos deixar que ele permaneça sem qualquer modificação, é algo irreal. Não é? Então não é quase impraticável. Mas então a gestão tem que ter uma determinada organização, não, tem que ter, mas teto para determinados ministérios, senão viram um buraco sem fim, né? Assim, E é o dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Vamos imprimir dinheiro, não, Carla. É dinheiro nosso. Vamos imprimir dinheiro. Não é isso. Você fez a impressora já, não? Vamos pegar uma impressora e vamos imprimir dinheiro. Acho que esse é o caminho. Não é. Pelo amor de Deus. Como é que criar o teto é algo que pode ser aqui criticado como se fosse irreal? Criar o teto é tão real que está aí. Irreal é você ter o judiciário e a questão da PEC dos precatórios, que não é atribuição de culpa ao presidente Bolsonaro ou à gestão Bolsonaro. O que aconteceu o atual presidente, ele tirou a credibilidade do teto de gastos. Imagina. Não é? Então, é só você pegar a quantidade de precatórios, o valor dos precatórios que foram transferidos para o governo. Ele mostrou que o teto de gastos, não é? Se nós... Por exemplo, tivemos imprevisível e sem planejamento. Tivemos sucesso em investimentos que realmente são destinados a melhorar, não é, a condição das pessoas. Não é? Investimentos em educação, investimentos em saúde, investimentos em criar oportunidades, oportunidades de emprego. Ou seja, você é isso significa o quê? Crescer o país, crescer o PIB. Quando eu cresço o PIB, isso com todas... é tese desenvolvimentista. Desenvolvimentista. Tudo bem, nós podemos chamar dessa forma a sua vontade. Mas a grande verdade é que o teto de gastos, ele se modificado ou revogado, ele será uma medida que não interferirá necessariamente de uma falta de responsabilidade ou austeridade. Eu preciso voltar para o Cristiano, gente. Pode ficar, Miguel, por favor, que vocês estavam conversando. Cristiano, por favor, você tem a palavra. Desculpa. Olha, Carla, eu gostaria de fazer duas observações, né? Primeiro, que a emenda constitucional, ela estabelece um prazo de 20 anos, mas ela estabelece a revisão com 10 anos, portanto, agora daqui 4 anos, em 2026. Isso. E o segundo ponto que eu vejo importante, para mim, por exemplo, eu sou um defensor do teto de gastos. Eu vejo que Lula, no meu entendimento, nesse caso, ele está errado. No meu entendimento, Lula está equivocado. No meu entendimento, Bolsonaro está errado, está equivocado. Porque teto de gastos não é algo que a gente tem que furar ou desfurar a bel prazer. O teto de gastos, ele tem que ser seguido, tem que ser respeitado. No meu entendimento, sou favorável ao teto de gastos, eu vejo que o Lula está mais errado. Não tenho dúvida disso. Eu também Agora, eu não posso também passar pano para o Bolsonaro para justificar que ele pode fazer um furinho ou outro no teto. O teto de gastos, ele é uma norma constitucional que ela está aí para disciplinar a forma como é feito o gasto público no país. Não dá para a gente dizer, olha, nós temos que aumentar o gasto público para poder aumentar o gasto com educação e saúde. Quando, na verdade, o que se vê é o aumento de gastos com o funcionalismo público, por exemplo. Com a elite do funcionalismo público, que arrebata milhões e bilhões e bilhões de reais. O Brasil está inchadíssimo. Claro, na verdade, os gastos... Assim como a Previdência, mas não tem reforma da Previdência, mas é para investir em gastos não tem reforma administrativa. Gerar gastos de boa qualidade. Incha, o aumento dos gastos com precatórios. E a população empobrece. O dinheiro é desviado. Nos últimos 5 anos. O que também pode e deve ser objeto de debate sério é o que vai acontecer no que vem. Porque houve uma ampliação gigantesca do gasto com precatório.
E o governo foi surpreendido com isso. Os isso. precatórios eram devidos. Foi surpreendido. Eles simplesmente não foram Eles foram pagos, pautados no Supremo Tribunal Federal. Fizeram uma maquiagem. De um ano para o outro, o gasto subiu tremendamente. Então foi empurrada essa responsabilidade para o governo federal. O que precisa ter aqui é um debate sério com relação a isso. Porque se o governo federal ele foi obrigado a passar a PEC do precatório, senão ia estourar o teto. Então essa é a questão é gastar. A questão é poder gastar mais. Certo? É claro que em todas as empresas, inclusive nas nossas casas, a gente não pode gastar mais do que ganha, do que arrecada. Então tem que criar meios de aumentar, tem que ter um planejamento, aumentar a arrecadação, ter uma condição para quê? Para que os gastos sejam de boa qualidade. Como foi falado, os gastos acabam migrando para uma pior qualidade, como pagamentos de benesses e aumento de benefícios para o funcionalismo público. Nós vivemos num país que se gasta mal o dinheiro público. Existe um déficit público enorme. Não, mas peraí. E do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário, de outras instituições. Então deve existir um investimento em políticas públicas que funcionem, deve ter um investimento que haja uma possibilidade de crescimento econômico. Tá certo? Porque isso vai gerar o quê? Um aumento do caixa. O planejamento, assim como nas empresas, aliás, né, existe uma crítica que foi feita aqui, né, nos governos anteriores. Né, o Brasil hoje tem um caixa que foi criado exatamente no governo. Não existia teto de gastos. Os gastos foram empreendidos nessa boa qualidade. Né? Nós tivemos condições melhores, nós tivemos uma inflação muito baixa, nós tivemos condições para as pessoas adquirirem os seus bens. Não existia 33 milhões de pessoas com fome. E a dívida do Brasil era no está em 243 essas condições, elas acabam migrando para isso. Miguel, e a dívida do país, que está em 243 bilhões? Mas aqui... A dívida, na época do governo, a dívida do país, o governo era credor e de muito. Esse dinheiro até hoje é utilizado. Deixou essa dívida para agora. Quem deixou a dívida? O governo Bolsonaro quebrou recorde de enxugamento de gasto com a máquina pública desde o momento do índice que o índice histórico começou a ser estabelecido de 1997. Então a gente tem que restabelecer a verdade aqui, porque é mentira. Existe só a gasto educação ruim. Diminuiu de 18% do PIB para 5,6% do PIB. Acho que as despesas têm que ser cortadas, certo? Tá certo isso. Então, mas tem que restabelecer a verdade. Por que um governante tem que morar num palácio? Sabe, tudo bem, pode representar nada. Mas a gente está falando de filigranas. Por que tem que ter 200 funcionários? Não, aqui a gente está falando de filigranas. Todos os funcionários públicos... Esse não é o debate. Não, mas o furo do teto ele vai ser destinado para pagar funcionário público. Esse não é o debate. O debate é privatização, o debate é você conseguir tirar privilégios sem ser O debate é furar o teto para pagar um aumento para o funcionalismo público. Você não está levando em consideração que o Supremo empurrou no colo do governo de um ano para o outro bilhões e bilhões de reais com precatório. Isso teve um impacto sim nesse debate. Os precatórios são oriundos de ações judiciais. Sim. As pessoas tiveram o devido processo de um ano para outro. Não, o governo já deve isso. Não existe uma planilha com planejamento cronológico disso daí. Isso é falso, é induzir as pessoas a erro. Não é falso. O governo foi surpreendido sim. Não são falsos os precatórios. Miguel, eu preciso só consertar aqui, 243 bilhões de dólares, tá, gente? São 7 trilhões de reais de dívida que ficaram e, enfim, a Dilma sofreu impeachment, pedaladas fiscais.